Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre medidas, grandezas e análise dimensional. No nosso cotidiano e em ciência, a gente frequentemente está consultando a natureza e obtendo alguns números. Isso aí é o que a gente chama de medida, tá? Especificamente, medir é comparar com um padrão. Quando eu falo, o comprimento desse lápis é 17 centímetros. Quer dizer, estou pegando o comprimento desse lápis e comparando com o padrão, certo? Padrão de comprimento. Quando eu falo, eu consigo prender a respiração por 40 segundos, quer dizer que o intervalo de tempo ao qual eu consigo prender a minha respiração é 40 vezes o intervalo padrão lá que a gente chamou de 1 segundo. E segue esse mesmo raciocínio para qualquer outra grandeza. Ok? Então, medir é comparar com o padrão. Mas notem, quando eu falo que o comprimento desse lápis é 17 centímetros, eu estou contando uma mentira. Porque o comprimento desse lápis não é 17 centímetros. A medida que eu fiz do comprimento desse lápis é de 17 centímetros. Percebem a diferença? Esse lápis tem um comprimento que não é acessível a mim. E eu meço, certo? E aí a minha medida me retorna o valor 17, a minha medida é nessa régua. Se eu pegar um instrumento mais preciso, eu vou obter uma medida mais precisa, mais exata e assim por diante. E o que vem a ser essa ideia de precisão e exatidão? Bem, em ciência, quando a gente vai efetuar medidas, a gente costuma efetuar um grande conjunto de medidas repetidas. Certo? Sei lá, um laboratório de química e eu estou fazendo uma reação química e eu quero conhecer a concentração que otimiza ali aquela reação química, a temperatura que otimiza essa reação química. Aí eu vou fazer aquilo 3, 4, 5 vezes. A mesma coisa. E aí eu vou pegar essas medidas e vou tirar a média delas. Certo? Por quê? Porque assim o meu resultado fica mais confiável, vamos dizer assim. Ou, quero saber o comprimento desse lápis. Eu vou usar, 10 réguas idênticas para medir o comprimento do lápis. Ou eu vou pegar esse lápis e medir 10 lápis irmãos desse aqui com essa régua. E vou tirar a média dos comprimentos deles. Então, sempre que a gente vai fazer medida em ciência, a gente faz várias medidas do mesmo fenômeno, nas mesmas condições e tira a média, para o resultado ficar mais confiável. A precisão de um conjunto de medidas se refere ao agrupamento, ao quão próximos estão os valores dessas medidas, uns dos outros. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 conjuntos de medidas que são bem precisos. Precisão não deve ser confundido com exatidão. Exatidão é o quão próximos os valores das medidas estão do valor, entre aspas, real daquela grandeza. Então, por exemplo, esses conjuntos de medidas aqui, vamos supor que o valor que eu quero é valor real, né? Essa parte do meio, né? E aí, essas medidas, elas estão bem próximas dessa parte do meio, né? Então, eu digo que esse conjunto de medidas tem uma boa exatidão. Esse conjunto de medidas aqui acertou o meio certinho, né? Então, além do agrupamento, além da precisão, eu tenho também exatidão. Aqui não, aqui eu não tenho uma boa exatidão não, mas eu tenho uma boa precisão. E aqui eu nem tenho uma boa precisão, né? Tá mais disperso e nem tenho uma boa exatidão, porque eu estou muito longe do que é o resultado real, né? O que é esse resultado real, entre aspas? Basicamente é o seguinte, existe um instrumento com a maior precisão possível para medir comprimento de lápis. O comprimento que esse instrumento medir para o meu lápis, eu vou chamar de valor real do comprimento. Não é o valor real, por isso que eu estou colocando as aspas, né? Mas é ele que eu vou usar para calibrar os meus instrumentos de medida de comprimento. Vamos dizer assim. Então, isso sugere para a gente que deve existir ali, né, um padrão que está guardado em algum lugar, ou um instrumento de medida de comprimento, do qual todos os instrumentos de medida de comprimento são regulados a partir dele. A gente vai ver isso mais pra frente. Bem, quando a gente está falando de uma grandeza, existem outros 2 conceitos, né? Uma grandeza física tem 2 conceitos associados a ela. Um conceito é a dimensão,
que é a natureza da grandeza, tá? Então, quando eu falar comprimento, eu estou falando de medida de espaço unidimensional. Quando eu falar de massa, eu estou medindo quantidade de matéria. Quando eu falar de intervalo de tempo, eu não sei nem o que é isso. Não sei o que isso significa. Quando eu falar de área, eu estou medindo o espaço 2D, volume, o espaço 3D. Velocidade é o que? A taxa de variação da posição com o tempo. Quanto que a posição mudou num intervalo de tempo. Isso que é velocidade, certo? E aí, essas grandezas, né, que tem essas dimensões que eu falei, que se referem à natureza delas, elas podem ser divididas em dois grupos, tá? A gente tem grandezas fundamentais e grandezas derivadas. O que são grandezas derivadas? São grandezas que são obtidas a partir de combinações das grandezas fundamentais. Tipo velocidade. Velocidade é a combinação de posição com tempo. Mentira, de comprimento com tempo, vamos falar assim, né? Falando em termos de dimensão. Dimensão de comprimento dividido por dimensão de tempo. Isso que é a tal da velocidade. Ou área é comprimento, comprimento. Volume, comprimento, comprimento, comprimento. Beleza? Aí, outro conceito é o conceito de unidade de medida, que é diferente de... esqueci a palavra. Dimensão, certo? Unidade de medida não se refere necessariamente à natureza da grandeza, se refere a como que essa grandeza se expressa dentro de um determinado sistema de unidades de medida. A gente hoje tem um sistema padrão que chama Sistema Internacional, a abreviatura é SI, e aí lá a unidade de comprimento é o metro, a unidade de massa é o quilograma, a unidade de tempo é o segundo e assim por diante. A unidade de temperatura é o Kelvin. Só que, por exemplo, aqui no Brasil a gente não fala das temperaturas em Kelvin, a gente fala em graus Celsius. Lá nos países de língua inglesa a gente não fala da temperatura nem em Kelvin nem em Celsius, a gente fala em Fahrenheit, certo? Então, essa coluna aqui é referente às grandezas fundamentais no sistema internacional e aqui está em outros sistemas, né? Então, por exemplo, quando fala assim, a minha TV é de 24 polegadas, nem sei se existe mais isso, mas você está falando de uma unidade de medida de comprimento que não está dentro do sistema internacional. Dentro do sistema internacional a gente fala de metro, certo? E por que é importante esse sistema internacional? Ele é construído, pessoal, para que em qualquer parte do mundo você possa falar sobre as suas medidas. Seja numa transação econômica, uma troca de mercadoria, seja na publicação de um artigo científico. Quando eu falar 1 metro, eu vou entender, o africano vai entender, o norte-americano vai entender, o europeu vai entender, o asiático vai entender, certo? Todo mundo no mundo sabe o que é 1 metro. Mas eu não sei, por exemplo, o que é uma jarda. Eu até tenho uma tabela ali, mas eu não sei o que é uma jarda direito, não. Eu acho que é 0,91 metros, se eu não me engano. Certo? Eu não sei o que é um alqueiro. Eu não sei. Entendem a ideia? A gente tem um padrão universal. Aliás, um padrão mundial, vamos dizer assim. Só que eu não usei o termo errado. Esse padrão ele também é um padrão universal. Por quê? Porque o que a gente chama de metro é obtido a partir de uma constante da natureza, que no caso é a velocidade da luz. 1 metro é a distância que a luz anda num determinado intervalo de tempo. Interessante, né? Então, tipo assim, o que a gente chama de metro está grudado na natureza. A gente pode usar esse sistema, inclusive, sei lá, para fazer trocas com alienígenas. Por quê? Porque essas grandezas fundamentais, a gente está definindo elas agora a partir de constantes da natureza, como a velocidade da luz, a constante de Planck, o número de Avogadro, a constante de Boltzmann, a carga do elétron, o tempo para uma transição eletrônica, não sei se é o tempo, não, eu acho que é a frequência associada a uma transição eletrônica, se eu não me engano, tem que ver ali direito. Certo? Então a gente define as nossas unidades fundamentais a partir dessas constantes, beleza?
E aí, frequentemente também, quando a gente está fazendo cálculos e medidas, aparecem números muito grandes ou números muito pequenos, certo? E aí a gente usa a notação científica, que é escrever o número como sendo uma base, que é um número entre 1 e 10 aqui, multiplicado por uma potência de 10. Tá? Beleza? Então, por exemplo, esse cara grandão aqui, é um númerozão, né? Não sei nem falar o nome desse número, eu acho que é... Deixa eu ver, 65 milhões, né? Como é que eu faço? Eu vou identificar a vírgula, certo? Vírgula é o que separa o inteiro do decimal, não é? E aí eu vou andar com essa vírgula para a esquerda, até que eu tenha um número que está entre 1 e 10, que é esse Azinho aqui, ó. Então vai virar um 6,5. Por que não é 65 ou 650? Porque eu quero um número entre 1 e 10, tá? Então vai virar um 6,5. Quantas casas que eu tenho que andar com a vírgula para aparecer um 6,5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas. Então vai ser 6,5 vezes 10 a 7. Certo? 10 a 7 é 10 milhões. Então é 6,5 vezes 10 milhões, 65 milhões. Tá aí o nosso número. Ok? Agora, para números pequenos, eu vou andar com a vírgula para a direita, certo? Andei com a vírgula para a direita até que eu obtivesse aqui um cara que está entre 1 e 10, né? Até eu ter um 6,5. Andei quantas casas? 7. Só que como eu estou andando para a direita, é número pequeno, né? Então, eu vou colocar o expoente da minha potência de 10 como sendo menos 7. Expoente negativo na potência de 10 é a mesma coisa que dividir por aquela potência de 10. Multiplicar um número por 10 a menos 7 é o mesmo que dividir ele por 10 a 7. 6,5 vezes 10 a menos 7 é o mesmo que 6,5 dividido por 10 a 7, que é dividido por 10 milhões. Entenderam a ideia? Então dá um número bem pequeno, certo? E aqui esses dois números eles têm poucos algarismos, a gente tem números com muito mais, como por exemplo a carga do elétron, um número extremamente pequeno, 10 a menos 19, então teve que andar 19 casas com a vírgula. O número de Avogadro, né, que é a quantidade de moléculas em um mol de qualquer substância, 6,022 vezes 10 a 23. Então tem... Nossa, eu andei 23 casas com a vírgula. Então, essa forma de notação científica, além dela ser condensada, ela facilita a comparação entre os números, porque você compara só a potência de 10. Isso a gente chama de ordem de grandeza. Tipo assim, 10 elevado a 1 é o quê? É um número que está ali entre 10 e 20. Entre 10 e 100. 10 elevado a 2 é um cara que está entre 10 e 1000. 10 elevado a 3 é um cara que está entre 1000 e 10.000. Então a gente comparando as potências de 10, a gente sabe qual que é a relação que tem entre esses caras. Quem que é maior e quem que é menor. A gente não precisa nem olhar para essa base aqui, para esse A, não. Nem precisa olhar para o A. Olha só para a potência de 10. Inclusive, se você para fazer uma aproximação, né? Se a sua medida não for muito boa, você só compara as potências de 10. Então, vamos lá. Aqui tem um algoritmo, pessoal, para vocês conseguirem escrever os números em notações científicas e alguns exemplos, né, com as respostas aqui, tá bom? Então façam eles, os slides estão na descrição. Outra coisa que aparece muito são os prefixos. O que são esses prefixos? Vamos supor que eu estou com 1000 metros. 1000 metros, se eu for escrever na forma de notação científica, dá 10 a 3 metros. Só que em vez de eu falar 10 a 3 metros, eu falo 1 quilômetro. Eu uso esse prefixo, esse K aqui, ó, que vem à esquerda do símbolo da unidade. Esse K é o mesmo que escrever 10 elevado a 3. Então, quando você compra 1 quilo de pão, você está comprando 1000 1000, que é o quilo, né? Gramas de pão. É 1 quilograma. Tá vendo o prefixo aí? 1 quilômetro, 1 kilobyte, 1 quilo reais, 1000 reais. A mesma coisa quando você está medindo um comprimento, deu tantos centímetros. O que é esse centi? É dividir por 10 a menos 2. Aqui eu coloquei errado, né? Aqui eu anotei errado, tá, gente? Desculpa. Aqui, ó, é 0,01.
dá 10 a menos 2. Tá vendo a tabela? Agora que eu fui perceber, ó. 10 a menos 2. Então corrige aqui, ó. Aqui é um 10 a menos 2 e aqui é 0,01. Já vou postar os slides corrigidos. Tá aqui, ó. 0,01. Cometi um erro aqui. Mais pra frente eu também esqueci um númerozinho. Beleza? Então, por exemplo, 1 gigabyte, 1 terabyte, isso são todos prefixos, né? São abreviações para potências de 10. Giga é 10 a 9, é bilhão. Então, 1 gigabyte é 1 bilhão de bytes. 1 terabyte é 10 a 12, é 1 trilhão de bytes. 1 megabyte é 1 milhão de bytes. 1 kilobyte é 10 a 3 mil bytes. Entenderam a ideia? Então, a gente sempre está usando esses prefixos aí no nosso cotidiano e às vezes a gente não percebe, né? Bem, frequentemente a gente também precisa converter, né, entre múltiplos e submúltiplos, né, usando esses prefixos. E isso aparece muito em medida de comprimento, tá? Por isso que a gente vai discutir isso com mais calma. Pensa nesse esqueminha aqui, ó. Você tá aqui no metro, tá? Sempre que você quiser converter aqui para baixo, né, para as escalas menores, você vai ter que multiplicar por 10 a cada casa que você andar. Pensa lá na tabela e nas potências de 10. Tá vendo como é que é evidente? E sempre que você for para cima, você vai ter que dividir por 10. Então, por exemplo, sei lá, 1 metro. 1 metro é quantos milímetros? Andei 1, 2, 3. 1 metro é 10 a 3 milímetros. Agora, 1 metro é quantos quilômetros? Andei 1, 2, 3. Então, 1 metro é 1 dividido por 10 a 3 quilômetros. Ou seja, 0,001 quilômetro. Ok? Fácil, certo? Por que isso é importante, pessoal? Porque, sei lá, você não pode somar 2 metros com 4 centímetros. Do mesmo jeito que você não pode somar 10 reais com 3 euros. Isso não dá 13 reais nem 13 euros. Então é necessário fazer essa conversão. E do mesmo jeito que você não soma grandezas da mesma natureza expressas em unidades diferentes ou em escalas diferentes, você também não pode somar ou subtrair grandezas de natureza diferente. Não faz sentido nenhum você somar 2 metros com 4 segundos. Tipo, é uma banana mais um café. O que é isso, né? Isso não faz sentido físico. Não tem sentido isso. Percebem? E aí, sempre que a gente estiver convertendo unidades, a gente vai lançar a mão de uma estratégia aqui. A gente precisa conhecer um fator de conversão, que é uma equivalência entre essas unidades. Por exemplo, se eu quero converter de quilômetro para metro, eu preciso conhecer a equivalência que existe entre quilômetro e metro. A equivalência é 1 quilômetro é 1000 metros. Ou de metro para centímetros, 1 metro é 100 centímetros. Aí escrevi em potência de 10 para ficar fácil. Por quê? Porque já que 1 quilômetro é 1000 metros, se eu dividir essas duas quantidades, uma pela outra ou a outra pelo 1, o resultado dá 1, porque são quantidades iguais, né? Imagina que o numerador é igual ao denominador. O resultado dá 1. E esse 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. O que significa isso? Eu sempre posso pegar um número e multiplicar por 1, que o resultado não muda. Por exemplo, π vezes 1, π. 2 vezes 1, 2. Menos 10 vezes 1, menos 10. Então eu sempre posso pegar um número e multiplicar por 1. Então aqui, ó, vamos converter 0,035 centímetro em quilômetro. Então multipliquei por 1, aconteceu nada. Mas o que é esse 1? É uma conversão, ó, de centímetro para metro. Então, ó, corto centímetro, sobrou o quê? Metro. Então basta eu pegar os 0,035 centímetros e dividir por 10 ao quadrado, que vai dar o resultado em metros. Ah, e de metro para quilômetro? Aqui faltou o mzinho de metro, mas corto o metro, sobrou quilômetros. Por que isso é fácil? Porque no final fica só uma continha de potência de 10, ó. 10 a 2 vezes 10 a 3 é igual a 10 a quinta. Então, se você quiser converter 0,035 centímetros para quilômetros, você divide por 10 a quinta. Funciona igualzinho, ó.
a gente estava em centímetro e eu quero ir para quilômetro. E eu vi que era dividir por 10 à quinta. Ó, de centímetro para quilômetro. Andei para a direita, eu tenho que dividir por 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que dividir por 10 à quinta. O mesmo resultado que eu achei aqui. Ó. Tá vendo? Se você sobe esse cara, né, ele vira um 10 a menos 5. Escrevendo esse 0,035 em potência de 10, 3,5 vezes 10 a menos 2. Multiplicando essas duas potências de 10, dá 10 a menos 7. Então, 3,5 vezes 10 a menos 7 quilômetros. Fácil. Fácil. Ou, sei lá, se eu quiser converter para unidades que não estão dentro do sistema internacional, como polegada e centímetro, eu só preciso conhecer o fator de conversão. Uma polegada é 2,54 centímetros. Então, ó, quanto que é 24 polegadas em quilômetros? Ó, primeiro eu converto de polegada para centímetro, tá aqui, usei o fator de conversão. Aí tá em centímetro, né? Agora eu vou converter de centímetro para metro, de metro para quilômetro. Pronto. E faço a multiplicação de potência de 10. Moleza. Fácil demais. Aí que entra a sutileza, né? Que é o seguinte, quando a gente está falando de área e volume, a gente tem que pegar esse fator de conversão e elevar ao quadrado e ao cubo, respectivamente, né? Para área eleva ao quadrado, para volume eleva ao cubo. Por quê? Porque a área é espaço bidimensional. Então você pega esse fator de conversão e multiplica por ele mesmo. Tipo assim, 1 metro é 100 centímetros, mas 1 metro quadrado não é 100 centímetros. 1 metro quadrado, eu vou falar para vocês agora quanto que vale em centímetros. Ó, pega o fator de conversão e eleva ao quadrado, porque é a área. 1 ao quadrado, 1. Metro ao quadrado, metro quadrado. 10 ao quadrado dá 10 à quarta. 10 à quarta é 10.000. Centímetro ao quadrado, centímetro quadrado. Ou seja, 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. E sei lá, e metro cúbico para centímetro cúbico? Como é que fica? Vai ter que elevar ao cubo. 1 ao cubo, 1. Metro ao cubo, metro cúbico. 10 ao quadrado ao cubo, 10 à sexta, que é 1 milhão. Centímetro ao cubo, centímetro cúbico. Então, 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, vocês tomem cuidado, tá? Que sempre que a quantidade envolver uma potência de outra quantidade, vocês têm que lembrar de usar essa potência também nos fatores de conversão, tá? Isso aparece muito para área e volume, tá? Então não errem. 1 metro quadrado não é 100 centímetros quadrados. Isso é erro assim, não é um erro de principiante, mas é um erro básico. E aqui, pessoal, a gente trouxe 3 resuminhos, né, dessas conversões entre múltiplos e submúltiplos. Aqui para comprimento, aqui para área e aqui para volume, né? Se você quer da área, né, de metro quadrado para centímetro quadrado, lembra? 1 metro quadrado é 10 à quarta, que é 10.000 centímetros quadrados. Como é que funciona isso? Você anda 2 casas para a esquerda, não é? Então você tem que multiplicar por 10 ao quadrado 2 vezes. 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, 10 à quarta. Para a direita, você vai ter que dividir por 10 ao quadrado para cada casa que você andar. Então, ó, vamos converter metro quadrado para quilômetro quadrado. Eu ando 1, 2, 3. Andei 3 casas. 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado. Dá 10 à sexta, que é 1 milhão. Então, 1 metro quadrado em quilômetros é 1 dividido por 1 milhão. Ou ainda, 1 vezes 10 a menos 6 quilômetros quadrados. Volume, mesma coisa, só que em vez de multiplicar ou dividir por 10 ao quadrado, vai ser 10 ao cubo a cada casa que você andar, tá bom? Tá bom, fácil, né? Aí aqui tem uma tabelinha, pessoal, que eu trouxe com algumas unidades de medida de comprimento que estão fora do sistema internacional, só para a gente não ficar por fora, como por exemplo, jarda. O que é uma jarda? É 0,91 metros. E um pé é 0,30 metros. E uma polegada é 2,54 centímetros. Milha terrestre é 1,6 quilômetros. E milha náutica é 1,85 quilômetros, aproximadamente, né, vamos dizer assim. Então, essas unidades de medida de comprimento existem, certo? Lembra, percebam que aqui está um fator de conversão, ó.
uma jarda é igual a 0,9144 metros, ao fator de conversão. Certo? Com isso aqui você consegue converter de jarda para metro. Entenderam a ideia? Outra coisa que é importante a gente ressaltar é quando a grandeza é uma grandeza derivada, tipo a velocidade. Ela depende de comprimento, de tempo, não é? Então, se eu quiser converter 36 metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou ter que converter o metro para quilômetro, tá aqui, ó, ao fator de conversão. Cortou o metro, e os segundos para horas. O segundo tem uma sutilezazinha, ó. 1 minuto é 60 segundos. Então, corta o segundo, ficou minuto. E 1 minuto, 60 minutos, né? É 1 hora. Corta o minuto, ficou horas. Então, quando você multiplicar 60 por 60, vai dar 3.600, né? No final, o que sobra? Sobra uma fração aqui, ó. Essa conversão de unidades de metros por segundo para quilômetros por hora pode ser resumida a essa fração aqui, ó. 3.600 por 1.000, que dá 3,6. Então, a gente tem um macetinho na escola que é o seguinte. De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E o contrário, né? Quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Entender de onde que vem o macete? Isso é importante, né? Por quê? Porque aparece esse 3.600 aqui, ó. Porque o minuto, o tempo, a gente tem esse hábito de ficar dividindo em múltiplo de 4, né? De 12, não, de 4 não. De 4 também, né? De 12, né? Tipo 12 horas, 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. A gente tem essa 12 meses, a gente tem essa pira, né? Beleza? Beleza, né? Beleza. E tem uma conexão disso com o relógio de sol, né? Porque ele é baseado em ângulo, né? O 360 tá conectado com isso aqui também. Doido, né? Doido demais. E aí você efetua a multiplicação, descobre que 36 metros por segundo é 129,6 km por hora. Agora, pessoal, vamos falar de análise dimensional, que é um recurso muito interessante, tá? Análise dimensional é simplesmente você comparar as dimensões na equação, a natureza das grandezas nas equações. Óbvio, né? Você não fala que 2 bananas é igual a 3 laranjas. Isso não faz sentido. Banana é sempre comparado com banana. Laranja é sempre comparada com laranja. Massa é sempre comparada com massa. Tempo é sempre comparado com tempo. Então, se você tem uma igualdade, significa que a natureza da grandeza que está do lado esquerdo é igualzinha à natureza da grandeza que está do lado direito. Se isso aqui é força, isso aqui também é força. Certo? Então a unidade de força, que a gente chama de Newton, é simplesmente uma combinação da unidade de massa, quilograma, com a unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então a análise dimensional ela serve, por exemplo, para a gente descobrir qual que é a relação que existe entre essas unidades, né? O que é Newton? É quilograma metro por segundo ao quadrado. Isso a gente chama de Newton. A gente só chama de Newton para não ficar falando toda hora. Quilograma metro por segundo ao quadrado. Ok? Ou ainda, mais interessante que isso, você tem uma equação. E aí você quer descobrir qual que é a unidade dessa grandeza aqui que está do lado esquerdo. Densidade. Qual que é a unidade da densidade? Ele te deu a massa em quilograma e o volume em metro cúbico. Então a unidade é quilograma dividido por metro cúbico. Ok? E faz todo sentido, né? Tem até interpretação física. É o quanto de massa que tem por unidade de espaço tridimensional. Né? Então olha para você ver o tanto que essa análise dimensional, só olhar para as unidades já te revela, né? Ou sei lá, se a massa fosse em toneladas e o volume fosse em litros, então a unidade da densidade que você está calculando seria toneladas por litro, né? Faz todo sentido. Serve também para você lembrar de algumas equações. Ah, como é que você calcula a velocidade? Qual que é a unidade da velocidade? Quilômetro por hora, exemplo. Então é a unidade de comprimento por unidade de tempo, né? Então eu vou pegar o comprimento e dividir por um tempo,
né? Para equações mais simples, isso fica mais óbvio. Para equações mais complicadas, isso não fica tão óbvio. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, tá? Foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Forte abraço.